Opa, hoje é quinta-feira, dia 3 de janeiro de 2018 e claro, tô aqui no Coca-Tech, seu programa mais que diário sobre tecnologia e no episódio de hoje, localização, Visual Voice Mail, Megan Safe e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Coca-Tech. Coca-Tech, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação: Gustavo Faria. Bandersnatch. São 5 finais possíveis, embora você tenha coisa de 1 trilhão de permutações possíveis. Parece meio absurdo, né? Com certeza não passei por esse 1 trilhão de caminhos, mas sim, passei por esses 5 finais possíveis. Isso já mostra quão trabalhoso foi o Bandersnatch. Mostra também que deve ser difícil disso virar um padrão de mercado. Vai ficar com cara de videogame, tudo, no final das contas. Então, em ocasiões especiais, em coisas pontuais, até de repente para oferecer 2 ou 3 caminhos, ainda vai. Outra coisa que eu tava vendo na questão da pirataria, como é que você faz para piratear um filme assim? Como é que você consome esse tipo de mídia? Fica complicado, dificulta. Tem lá para baixar as 5 horas e 12, acho, na versão completa, mas como que fica a navegação? Esses caminhos alternativos, de alguma maneira, já existem. É aquele recurso do personagem sonhar com um caminho, aí ele acorda e não vou fazer esse caminho não, e aí volta. Não é mandatório a interação. Legalzinho aqui, vou escolher uma música, vou escolher o serial, vou prestar atenção aqui no número para discar, te dá uma imersão maior, mas não vejo ainda como um diferencial maior essa interatividade. Dá uma espiadinha, Netflix liberou um vídeo falando dos bastidores. Se você curtiu, vai me enriquecer o conteúdo, com certeza. Assisti também Bumblebee, gostei mais até de Aquaman, que tá bacaninha, parece até filme da Marvel, não parece filme da DC, mas o Bumblebee tá mais bacaninha. Stranger Things, terceira temporada fica para 4 de julho e a 5ª temporada de Black Mirror, que esse acabou sendo meio que um especial de Natal, né? Um filme, vai atrasar, mas sai em 2019. O motivo do atraso é que Bandersnatch consumiu muitos recursos, foi demorado, foi difícil de fazer. Outra que a Netflix está fazendo, não vai dar mais a opção de você realizar a assinatura no iOS por dentro do aplicativo. Quer dizer, vai ser por dentro do aplicativo, mas não com pagamento via iTunes. Tá bypassando aqueles 30% da Apple no primeiro ano e 15% nos anos subsequentes. O que vai acontecer? A Apple diz, se você for fazer algum tipo de compra, você não pode fazer por aplicativo, né? Você vai ter que fazer pelo site. Você, por exemplo, não consegue fazer compra no Kindle, no aplicativo do iOS. Tem que ir pro site. O que a Netflix vai fazer é abrir o site dentro do aplicativo, você não vai precisar sair do aplicativo, mas um browser interno para você fazer a assinatura. Isso tem algumas considerações aí. Vou falar já da situação delicada que a Apple tá em questão de grana. Netflix hoje tá aí com 150 milhões de usuários no mundo, né? E 1/3 assistiu Bird Box na primeira semana e tá previsto para 2019 mais 21 milhões de novos usuários. Cerca de 20% desses 21 milhões viriam através do iOS. Aí você vai fazer as continhas nesses 4 milhões, 30%, você vai chegar aí no algo em torno de 200, 300 milhões que a Apple perderia, de dólares, perderia esse ano. A gente tá falando de um único aplicativo. E a questão é que isso é uma bola de neve. Há 10 anos atrás, a App Store era a App Store. A gente tinha dificuldade de distribuição de aplicativo, você tinha a questão das atualizações, questão da cobrança. Hoje, isso virou carne de vaca. Hoje você consegue fazer distribuição gratuita do seu aplicativo, atualização de uma maneira gratuita, e os 30%/15% é considerado muito para as condições atuais. Eu consigo fazer, né? Eu, Coca-Tech, consigo fazer pagamento online. Netflix não vai conseguir fazer, precisa da Apple para isso. Então a gente vê uma série de aplicativos saindo da loja, montando versões independentes. Netflix vai fazer o mesmo. É conhecida, não tem desconfiança em relação a Netflix. Não, Netflix é Netflix. Todo mundo conhece Netflix. Não precisa mais desse suporte da Apple. Coloca lá o browserzinho, a galera faz a assinatura. Quem já é assinante, ok, vai continuar sendo cobrado via iTunes, via App Store. Cancelou de alguma maneira, vai renovar? Não vai conseguir renovar pela App Store, pelo iTunes. Vai fazer um processo de assinatura por fora da loja. Notícias. Coca-Tech.
Tô gravando no finalzinho dessa quinta-feira e a Apple perdeu praticamente 10% do seu valor hoje. Nos últimos 3 meses, a Apple perdeu aí 1/3 do seu valor, 40% do seu valor. Ela que chegou a ser a top 1, hoje tá top 4, atrás de Amazon, atrás de Google, atrás de Microsoft. Não que seja ruim, mas considerando que 3 meses atrás tava no topo, né? Talvez seja até uma reação exagerada. Mas tem alguns fatores aí, né? O que a gente espera da Apple? A gente espera da Apple que ela lidere o mercado. Você pode dizer, mas ela não faz os melhores produtos, tem aqui o Xiaomi que faz muito mais do que o iPhone. Ok, mas a Apple definiu o rumo. Vamos pro iPhone, olha só, vamos pro Apple Watch, olha só, vamos pro iPad, olha só, vamos pros AirPods. Tem algo aqui nessa coisa de hearables. Olha só, vamos pra Siri, pra uma inteligência artificial. Por mais que a Siri tenha trocentos problemas, nem preciso citar aqui que você conhece muito bem, ela oficializa tendências do mercado. Ela faz produtos que a gente quer comprar. E aí, quando tem um mercado chinês que não tá querendo comprar os produtos da Apple, o mundo como um todo não tá querendo comprar os produtos da Apple, muita gente diz porque tá caro. Não acredito muito nisso. Acredito que não é que se o produto fosse bom, porque ele é bom, mas inovador, vou usar essa palavra, embora questionável, mas se o produto fosse inovador, a gente compraria independente do preço. Claro que baixou o preço, vai vender mais, preço mais alto vai vender menos, mas quem paga 650, paga 700, paga 800, paga 900, paga 1.000, né? O público da Apple, isso não é uma diferença, desde que você veja a inovação. A Apple tá tentando dar uma miguelada, né? Uma disfarçada. O Zaniloe da Beats One falou, essa questão aí de Beats One, de Apple Music, só tá começando, tem muita coisa ainda por vir. Crescimento de Apple Music, fala de crescimento de serviço, isso é uma questão de cauda longa, né? Que sentido a cauda longa? Porque você vai assinar um Apple Music /Deezer /Spotify a sua vida toda, assim como você vai assinar um Netflix da vida, você não vai parar de assinar. Então é uma graninha que a Apple vai ter sempre, novos usuários vão chegar, alguns vão sair, mas é meio que uma renda eterna. Falou que a Beats One é a mistura perfeita de arte e tecnologia. Ele diz uma coisa legal, que sempre que tem uma mudança significativa na maneira de distribuição de conteúdo na era digital, isso acontece através do ecossistema da Apple. Isso é um ponto importantíssimo para a Apple, a questão de um ecossistema. Spectrum, outra TV a cabo, tá partindo pro aplicativo. Não tem decoder. O teu decoder vai ser o Apple TV. É por aplicativo, você consegue consumir no iOS, consegue consumir em toda a plataforma. Por quê? É um ecossistema. Isso faz uma diferença muito grande, não só na questão do conteúdo em si. Outro DJ da Beats One, o Ibro Darden, falando, o conteúdo vai ser cada vez mais discoverable, descobrível, sei lá como é que a gente pode traduzir isso. Legal, é parte da IA, é parte dessa indexação, parte desse modo Google de ser, ok, legal, bacana, é o algoritmo, são as pessoas lá fazendo a seleção, ok, mas o ecossistema, e é esse ecossistema que a Apple não conseguiu fincar o pé na China. Na China, você tem uma infraestrutura própria, você tem uma internet própria. China não é Google, China é Baidu. China você não tem iMessage. A gente aqui no Brasil também não tem iMessage, a gente não tem Apple Pay, a gente tem mais Google Pay do que Apple Pay. Eu vejo mais maquininhas com o Google Pay do que com Apple Pay. E isso é muito menos na China. O próprio WhatsApp tem um pouco disso. Você olha o número de servidores do WhatsApp no mundo, América do Sul, você tem um servidor até guardando as devidas proporções. Isso não é algo ruim, mas foge do padrão. Você tem servidor até em Buenos Aires, tá usando totalmente a infraestrutura do Facebook, mas você não tem uma presença massiva em Estados Unidos, que eu já falei aqui. Você não tem uma presença massiva na Europa, mas tem uma presença massiva aqui no Brasil, América do Sul. O WhatsApp chinês é o chat e você faz tudo dentro do chat. O chat é praticamente um sistema operacional. Faço meus pagamentos, tenho os joguinhos. Eu não preciso de App Store uma vez que eu tenho o chat. Então você começa a entender por que tá caindo esses 40%. Porque não tem como a Apple penetrar na China. Ela não vai conseguir esse mercado. Cada vez mais ela tá distante de atingir esse mercado. Ela vai trazer inovação. Essa inovação vai chegar na China, assumindo que essa inovação não venha da China. Mas vai durar o quê? 1 ano? 2 anos? Os AirPods, 2016. Mas cadê o AirPower? Não tem AirPower ainda. A liderança dos AirPods, a Apple já não tem. Já o Google traz a sua versão dos AirPods. A Amazon traz a sua versão dos AirPods. Microsoft faz um Surface Pod. Outra coisa, a Apple sabia que ia ser um trimestre difícil e ainda assim errou na previsão, teve que baixar a sua previsão. Apple que tá sempre superando a expectativa do mercado e as suas próprias expectativas. Errar assim não é um bom sinal. Obviamente esse erro é muito sério, tanto que a Apple vai ser investigada para saber se não houve fraude, se ela não informou
divulgou erroneamente esses dados, né, de desempenho na China. A Apple também não vem crescendo trimestre após trimestre. Muito pelo contrário, tá praticamente num crescimento estável, tá zerado. Quando ela erra, significa, bom, agora vai iniciar a queda, ela vai diminuir sua participação de mercado. Nesse momento não tem muito o que a Apple fazer, senão, entre aspas, forçar com que a galera atualize os seus iPhones, né, compre iPhones novos, até surge, se a gente forçar um pouco a barra com o programa de troca que a Apple tem em alguns países, acaba meio que sendo um iPhone como serviço, iPhone as a Service. Fez uma reunião nessa quinta-feira de manhã com os funcionários, né, aquele All Hands Meeting, para passar mais alguns detalhes exclusivos para os funcionários, ver também se surge alguma ideia. Enfim, o cenário futuro não é nada bom, por mais que hoje você pegue as estimativas de Apple Watch e sejam maiores ao todo do que a melhor época do iPod, que nesse Natal você teve o melhor dia de todos os tempos da App Store com 322 milhões de dólares, isso num único dia. É animador, é legal, mas a Apple depende muito do iPhone e ela precisa liderar o futuro. E hoje a gente não vê essa liderança sendo exercida. Pode não ser nada, tende a não ser nada. Já a Apple acerta o pé, traz um novo produto pra gente, mas pode ser que a gente esteja vendo o início. A Apple não puxou o tapete da Nokia. Talvez a gente esteja vendo o início da transformação da Apple em Nokia. O que mais que a gente pode falar? Aqui no Brasil, a Claro tá acabando com o Visual Voicemail. Era a única operadora que tinha uma característica exclusiva do iPhone. Precisava de um hardware específico. Eu nunca usei, quer dizer, como teste, mas nunca tive no meu número principal o Visual Voicemail. Aliás, áudio no WhatsApp e recado na secretária eletrônica, preciso nem falar. Ainda que no Brasil a gente vai ter a promoção de volta às aulas, vai ter desconto em alguns Macs, Apple Care, comprou Mac, comprou iPad Pro, leva um fone Beats, o Solo 3 Wireless ou o Power Beats 3 Wireless ou o Studio 3 Wireless. No Sileu, uma das alternativas ao Cydia tá com uma versão beta, tá dentro do Electra, né, uma loja alternativa. Teve um usuário que pegou a Smart Battery Case e a antiga recortou, acoplou num iPhone XS e apareceu como Smart Battery Case para iPhone XS, não como sendo para iPhone 7. Seu Rambo já tinha visto dentro do código iconezinho, a imagenzinha. Vai ser similar a que a gente tem hoje, só que em vez de ser uma corcunda que tem um espaço em cima e embaixo, vai ter só o espaço em cima, vai até embaixo e também até as laterais. Já pinta por aí. De treta, tiveram dois casos, um processo em Israel pela voz da Siri, mesmo processo tradicional, a voz foi gravada em 2007 pela Nuance, só que a autorização que a pessoa deu foi para uso em necessidades legítimas. Por exemplo, Waze vai lá nas direções, aquele uso específico, e no caso da Siri, você pode fazer com que ela fale qualquer coisa. Então ela tá dizendo, poxa, a pessoa tá usando aí para fazer xingamento, né, frases mais, né, aguerridas, e como a minha voz é o meu meio de trabalho, as pessoas estão associando essa voz, né, com a minha personalidade, tá me prejudicando. Dá até pra gente entender, porque a pessoa que lida com voz acaba tendo um certo controle naquilo que ela tá gravando. Não, peraí, tô falando isso aqui vai estar sendo veiculado aqui, vai estar sendo falado dessa maneira, desse jeito. E com a Siri, você vai juntando os fonemas e você, né, pode falar qualquer coisa. Lembra muito aquele da Adobe, o Photoshop de voz. Talvez você possa achar mais grave ou menos grave em função de ser uma pessoa que lida com a voz, mas isso tende a ser cada vez mais comum quando a gente tiver a capacidade de fazer esse Photoshop de voz de maneira mais fácil. Outra treta com o MagSafe, a pessoa conectou, saiu uma faísca, tava usando uma máscara de oxigênio, acabou dando ruim, explodindo. Tem reclamações antigas em relação ao MagSafe, a Apple teve que fazer atualizações, um ponto negativo, talvez até por isso a Apple tenha abandonado o MagSafe e usado o USB-C, acaba sendo sim um padrão mais seguro. O USB-IF fez até falando de segurança, fez um protocolo de criptografia para autenticar os dispositivos, para não ter aquele problema de troca de firmware, para fulano tá emulando, não, vai ser criptografado e vai ter como saber se aquele dispositivo é aquele dispositivo mesmo. O USB-IF é o USB Implementers Forum. O que mais? De atualização, o LifeSum ganhou suporte à voz para você fazer registro de comida, de água, né, o registro calórico. O Tuning App tá bombando nos Estados Unidos. Você se compara, você tira uma selfie e se compara com outras celebridades, acha quem é mais compatível com você. Aquelas brincadeirinhas, né, aqueles testezinhos que a galera faz e acaba curtindo. 75% dos dispositivos, a coisa de 30 dias atrás era 70%, 5% a mais nesse último mês de adoção
atualização do iOS 12. Supera em cerca de 10% no mesmo período o iOS 10. E o iOS 13 já tá pintando por aí, né? Já tem registros do iOS 13 pintando nos logs de acesso. E para finalizar, registrar mais duas coisinhas. A OWC comprou a Kitio. OWC, sempre que você quiser uma coisinha específica, eu quero colocar um HD XPTO com mais capacidade no meu Mac e não consigo comprar, não sei. OWC pode ser alternativa para você. E ela comprou a Kitio, que também faz parte desse segmento de personalização de Macs. E a Positivo não chegou a comprar, ou comprou, né? Tá com 80% na Accept, que faz servidor, faz desktop, tem uma presença forte no mercado corporativo, tanto que a marca vai ser mantida. Tem 30 anos já a Accept aqui no Brasil. E agora fica debaixo do guarda-chuva da Positivo, fortalecendo seu posicionamento. E os Correios estão com um novo projeto, Correios Aqui, que é um correio modular. Você é como se fosse um quiosque de correio. Você pode ir no supermercado, tem ali um espacinho, mínimo 40 metros quadrados. E aí monta um correio ali, monta uma lojinha dos Correios, onde você vai conseguir colocar um Sedex, despachar encomenda, né? Vai ter alguns serviços específicos. É legal, né? Os Correios estão nesse processo de fechar algumas lojas próprias. Você tem a franquia, que meio que acaba sendo caro, e esse correio aqui fica, né, pequenininho. Muitas das vezes a gente não vai nos Correios como atividade principal, pelo menos não vou. Acabo juntando as coisas, aí tem que fazer um negócio ali que é perto do correio, acabo juntando, fazendo uma coisa só. E esses quiosquinhos eu acho super favorável, muitas chances de dar certo, só ver como é que isso vai funcionar com as privatizações que devem vir por aí. E assim, preferindo preto, até porque preto emagrece, vou ficando por aqui, mas eu volto, claro, você sabe, amanhã, sexta-feira. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coca-Tech está presente em todas as redes sociais: YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast.